Olá pessoal, hoje nós vamos explicar por que, no que diz respeito ao protocolo HIP, por que a técnica de horizonte de divisão ela não garante que o problema da contagem até o infinito não ocorra. Bom, antes de mais nada, nós fazemos referência a um vídeo anterior no qual nós explicamos o conceito de uma rota reversa e qual é o problema de uma rota reversa, né? Então nesse vídeo que está aqui no canal, vocês vão ver que uma rota reversa ela ocasiona um problema, ela tem o potencial de ocasionar um problema que é conhecido como o problema da contagem até o infinito. E que, como uma reação a esse problema, os projetistas bolaram uma estratégia que é chamada de horizonte de divisão. O horizonte de divisão ele objetiva acabar com a rota reversa, tá? Então, veja, aqui a gente faz uma alusão a esse mecanismo. O que seria uma rota reversa, né? Então, se você pegar aqui essa interconexão linear, imagine que R1, ele quando for enviar os seus anúncios HIP, ele vai anunciar esse prefixo aqui. E o que seria uma rota reversa? Uma rota reversa seria se R2 anunciasse o mesmo prefixo de volta para R1. Ele anunciaria com custo igual a 2 e, em princípio, isso não causaria nenhum problema para R1, né? Porque ele teria um caminho melhor, mas se a gente for ver naquele vídeo que mostra o problema da contagem até o infinito, isso aí, a depender das circunstâncias, pode sim gerar o problema da contagem até o infinito, que se materializa na forma de um enlace, de um laço de roteamento, tá? Pois muito bem. Então, o horizonte de divisão, ele quer dizer que se você recebe um prefixo de um determinado roteador, você não anuncia aquele prefixo para aquele roteador. Ou, dito de outra forma, um anúncio ou os anúncios enviados por uma interface não incluem rotas que foram aprendidas a partir daquela interface. Tá certo? Então, por exemplo, no caso aqui de R2, os anúncios que R2 vai enviar para R1, que dizem respeito, por exemplo, a essa rede aqui, a 2220/24, esses anúncios não incluem a rota para 1110, porque justamente uma rota para esse prefixo em R2 ela foi aprendida a partir de R1, né? Então a gente até faz uma analogia que é como se você, poxa, uma pessoa que fala uma coisa para você, que conta uma história para você, você não vai contar a história para aquela pessoa, né? Seria essa história contada de novo, seria uma rota reversa. Então, horizonte de divisão quer dizer basicamente isso. É um nome bonito, né? Mas quer dizer basicamente isso. O que você aprende de um roteador em termos de anúncio, você não anuncia para ele, tá certo? Então, o que R2 aprende aqui de R1 com relação ao prefixo 1110, ele não vai anunciar de volta. Da mesma forma, o que R1 aprende de R2, no caso aqui o prefixo 2220/24, ele não vai anunciar de volta para R2. Tá bom? Então, seria isso o horizonte de divisão. Tá? Então, é uma forma de você não permitir o anúncio de rotas reversas. Agora, a grande questão é, o horizonte de divisão, ele garante que não vá acontecer o problema da contagem até o infinito? Bom, em topologias como uma topologia como essa aqui, uma topologia linear, a gente tem uma segurança de que isso não vai acontecer, né? Então, aplicando o horizonte de divisão aqui, não vai ter problema de contagem até o infinito. Mas veja
eu vou apresentar para vocês uma topologia na qual, a depender da ocorrência de uma determinada circunstância, mesmo com o horizonte de divisão, a gente vai ter o problema da contagem até o infinito. Então, para isso, vou pedir para vocês prestarem atenção nessa topologia aqui. Ela é uma topologia circular, não é uma topologia linear, é uma topologia circular. E eu me concentro aqui nos anúncios relativos à rede 3330/24. Então, vocês estão vendo aqui o roteador R3 anunciando o prefixo 3330/24 para R1 e R2. Tá certo? O que é que R1 vai fazer? R1, no seu devido tempo, naturalmente, vai anunciar esse prefixo para R2, naturalmente aumentando aqui, incrementando de 1 o custo. E a mesma coisa vai acontecer com R2. Ele vai anunciar o mesmo prefixo para R1 com um custo aumentado de 1. Veja, o anúncio que R1 faz para R2 não altera o estado das coisas em R2. Por quê? Porque se você olhar aqui para R2, você vai ver que ele vai receber dois anúncios para 3330. Um com custo 1 a partir de R3 e outro com custo 2 a partir de R1. E o anúncio que tem o menor custo, ele é o anúncio vencedor, digamos assim. Então, o próximo salto a partir de R2 para 3330/24 vai ser 23.23.23.3. Tudo bem. A mesma coisa nós podemos dizer com relação a R1. R1 recebe dois anúncios para 3330/24. Um deles vindo de R3 com custo 1 e o outro vindo de R2 com custo 2. R1 vai selecionar o anúncio de menor custo, que é o anúncio que vem de R3. Então, em R1, o próximo salto para 3330/24 vai ser 13.13.13.3. Tudo bem? Então, isso aqui é a interconexão já no estado de convergência, Então, periodicamente, você vai ver esses anúncios relativos ao prefixo 3330. Periodicamente, a R3 vai anunciar os seus prefixos, o seu prefixo através desses dois anúncios. R1 vai anunciar para R2 o prefixo, e R2 vai anunciar o prefixo para R1. Tá bom? Agora, prestemos atenção no seguinte. Imaginemos aqui que R3 ele perca a conectividade com 3330/24. Então, oportunamente, R3 vai divulgar essa perda de conectividade. Então, ele vai anunciar um anúncio, anúncio é boa, mas ele vai enviar um anúncio para 3330/24 com custo igual a infinito. Lembrando que no RIP o infinito ele tem um número, é 16. No RIP 16 é igual a infinito. Pois bem, então imagine aqui na sequência de atualizações, R3, quando perde a conectividade, ele anuncia o prefixo aqui, para R1 e para R2 com custo igual a infinito, porque ele perdeu a conectividade, tá bom? Mas imagine que esse anúncio aqui, ele se perde aqui no meio do caminho, tá certo? Vamos imaginar que haja algum problema aqui. Aí você pode imaginar, mas como é que ele se perderia, Elcio? Aí eu tenho que lhe lembrar que o RIP é um protocolo de roteamento, que é um protocolo de aplicação que faz uso do UDP. E você sabe que o UDP ele não faz controle de erro, nem de fluxo, nem de congestionamento. Então é possível, num enlace congestionado, que esse anúncio se perca. Então ele não vai chegar em R1 esse anúncio. Muito embora o anúncio de R3 para R2 chegue em R2, o anúncio de R3 para R1 não chega a R1. Então imaginemos esse contexto.
Um contexto no qual o R3 perde conectividade com 3330 e quando ele vai enviar os seus anúncios, né, informando sobre essa perda de conectividade, o anúncio que é enviado para R1 se perde. Ok. Agora, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, que quando R2 recebe esse anúncio, R2 ele vai entender que, ok, a rede 3330/24 está inatingível, ele vai colocar isso na tabela de rotas dele. Mas R1 não recebeu esse anúncio. Então, na tabela de rotas de R1, a rede 3330/24 ainda consta como atingível a partir de R3 com custo 1. E imaginemos que o próximo na sequência de atualizações seja R1. Então, quando o R1 for enviar o seu anúncio, ele vai olhar para a tabela, né, de rotas dele e vai dizer, poxa, eu consigo chegar em 3330/24 com custo 1. Vou anunciar 3330/24 com custo 2 para R2. E assim R1 o faz. Percebem? O que vai acontecer quando esse anúncio chegar em R2? Veja que R2 aqui, na percepção dele, a rede 3330/24 está inatingível. Então, veja, quando o R2 recebe esse anúncio, a configuração que nós temos é a seguinte. Aqui. Veja que na ótica de R2 surgiu um novo caminho para se chegar à rede 3330/24. Esse caminho passa por quem? Passa por R1. Então, o R2 ele coloca na tabela de rotas dele que 3330/24 está sim atingível a partir de R1 com custo 2. Tá certo? Então nós temos dois roteadores aqui com problemas, né? Eles não estão enxergando a realidade tal qual ela existe. Ok, agora imaginemos que R2 seja o próximo roteador na sequência. O que vai acontecer? R2 ele entende aqui, erroneamente, mas ele entende que o prefixo 3330/24 está sim atingível a partir de R1, então ele anuncia esse prefixo para R3. Perfeito? O que vai acontecer com R3? O que vai acontecer, pessoal, é o seguinte, R3 ele vai entender erroneamente que existe agora um novo caminho para se chegar à rede 3330/24. Esse caminho passa por R2. Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que R3 adiciona na tabela de rotas dele um caminho para 336, uma rota para 3330/24, tendo R2 como próximo salto. Perfeito? E quando o R3 for enviar os seus anúncios, ele vai anunciar esse prefixo aqui para R1. Tudo bem? Então, o que acontece? Veja, eu vou dizer para vocês antecipadamente o que vai acontecer com R1. R1 ele vai entender que, poxa, a rede 3330/24 ela permanece sendo atingível a partir de R3, mas houve uma mudança de custo, né? Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que R1 vai modificar a entrada na tabela de rotas dele relativa a 3330/24 e vai atualizar esse custo para 4. E aí ele vai divulgar para R2, R2 divulga para R3, R3 divulga para R1, R1 divulga para R2 e por aí vai. Então vocês estão percebendo que vai existir o problema da contagem até o infinito. Por quê? Porque os custos nas tabelas de rotas de R1, R2 e R3
Com relação a 3330, eles vão aumentando, tá? Indefinidamente, né? Supostamente, né? Indefinidamente. A gente sabe que na prática existe um limite para isso, tá? Mas eles vão aumentando, eles vão aumentando. É isso que eu quero que vocês tenham em mente, tá? E outra coisa é que o problema da contagem até o infinito, ele operacionaliza um laço de roteamento, não é verdade? Então imagine aqui que R1, eu tenho aqui uma rede hipotética, R1 receba um datagrama para alguma máquina aqui da rede 3330. O que acontece? R1 vai mandar para R3. Não é verdade? Percebem? Mandar para R3. R3 vai mandar para quê? Para R2. R2 vai mandar para quê? Para R1. R1 manda para R3. R3 para R2. R2 para R1. E por aí vai. O datagrama ele vai ficar ciclicamente percorrendo esses enlaces. A gente sabe que na prática ele não vai ficar indefinidamente percorrendo os enlaces, porque o datagrama ele tem um campo chamado time to leave, que ele é decrementado a cada vez que o datagrama chega em um roteador. Então, quando o datagrama chegar com time to leave igual a 1, ele vai ser descartado, né? Que vai ser decrementado para 0, ele vai ser descartado. Perfeito? Mas vejam, o que eu quis mostrar para vocês aqui é que, mesmo com todos esses roteadores aqui, utilizando a técnica do horizonte de divisão, mesmo assim, ou ainda assim, a depender de determinadas circunstâncias, eu tenho a formação, né? Eu tenho a formação do problema da contagem até infinito, né? Tudo bem? Bom, pessoal, então era isso. Nada mais havendo a declarar, só me resta agradecer a audiência. Grande abraço e até a próxima.